Bom dia, desejo a todos uma boa jornada. Temos uma jornada pela frente, não? E essa jornada tem como tema a internação nas psicoses, questões psicanalíticas, e acontece no decurso do seminário Fundamentos da Clínica do Psicanalista pelas Psicoses, iniciado em meados de 2009, proposto e conduzido por Mauro Mendes Dias. Já que a ideia de realizar este ciclo de palestras e debates surgiu no decorrer dos sucessivos encontros, parece-me necessário falar do seminário. A articulação entre os termos que dão nome ao seminário, Fundamentos da Clínica do Psicanalista pelas Psicoses, delimita as fronteiras de um campo, o da psicanálise, e acrescenta uma exigência, a de reler seus fundamentos pelas psicoses. Quero assinalar com isso que não se trata de um seminário apenas sobre as psicoses e nem de um trabalho de introdução ou de aprofundamento dos fundamentos da psicanálise. Trata-se, como indiquei, de refletir sobre esses fundamentos e sobre esta clínica, desde interrogações levantadas pelas psicoses e pela clínica com psicólogos. O que vem sendo desdobrado no seminário são questões que a psicose coloca a respeito da identidade do psicanalista, da sua formação, das associações psicanalíticas e, mais ainda, do fazer do psicanalista, não só na condução do tratamento de pacientes psicóticos, como também na condução de qualquer tratamento. Vão se desdobrando também, ao longo dos encontros, formulações que se podem fazer do ponto de vista da psicanálise sobre a constituição do sujeito psicótico, sobre a dinâmica do seu funcionamento, sobre a direção do tratamento e ainda sobre o que esperar da análise. Em perspectiva está, acima de tudo, a sustentação da posição do psicanalista frente à sua clínica. Como acontece com relativa frequência no processo analítico com pacientes psicóticos, pode-se fazer necessária a internação. A internação é um ato médico. No entanto, para o psicanalista, ela está longe de ser matéria simples, na medida em que esta situação coloca para ele, psicanalista, questões de importância fundamental sobre a posição que deve ocupar na decisão da internação, no decurso dela e frente ao impacto que ela produz no campo da transferência. Pretende-se, enfim, fazer falar o psicanalista a respeito das questões sobre as quais ele frequentemente silencia. Propõe-se, com a sequência de debates desta jornada, interrogar o psicanalista quanto ao seu recuo frente à situação de internação. Das questões enunciadas na divulgação do evento, a primeira é: a concepção psicanalítica das psicoses coincide com a psiquiátrica? Destaco essa questão porque ela coloca em perspectiva a posição do psicanalista. Esta posição depende da concepção que ele tenha da psicose, não só na condução da análise, como também particularmente na internação, que é o tema que nos interessa hoje. Repito a questão: a concepção psicanalítica das psicoses coincide com a psiquiátrica? É frequente que o psicanalista adote a concepção psiquiátrica da psicose. Isso resulta numa confusão que dilui distinções necessárias à delimitação do campo e da prática psicanalíticas. A assunção da perspectiva da psiquiatria implica o psicanalista entender o delírio como uma interpretação errônea e inferida de uma percepção correta, assim como entender as alucinações como percepções sem objeto. Delírios e alucinações abordados dessa forma são concebidos como erros perceptivos, cognitivos, e frente ao erro, a alternativa é a retificação, seja lá o que isso significar no processo analítico. É muito comum que se ouça falar de intervenções do tipo: você está com dificuldade de distinguir entre a fantasia e a realidade,
tratando a fantasia no sentido comum da palavra de imaginação. No seminário Fundamentos da Clínica do Psicanalista pelas Psicoses, temos abordado principalmente a paranoia, segundo a tradição deixada por Freud e Lacan, pela via do estudo dos grandes casos que nos legaram Schreber e Aimé. Quando se vai ao DSM-4, lê-se aquilo que a tradição chama de paranoia, que a tradição daquilo que se chama de paranoia aparece no manual como transtorno delirante. O delírio é ali, portanto, a manifestação característica da paranoia, podendo ou não estarem presentes as alucinações. A produção do delírio é relacionada a alterações de funcionamento no nível dos neurotransmissores. Grosso modo, assim, a psiquiatria explica os erros de pensamento e de percepção na paranoia. Costuma-se afirmar que a psiquiatria não lida com a noção do sujeito, mas não me parece ser este o caso. Na psiquiatria há um sujeito, mais precisamente o sujeito do conhecimento, aquele que percebe e interpreta erroneamente, e para o qual são dirigidas as terapias cognitivas e comportamentais. Não é difícil reconhecer, subjazendo ao binômio percepção-cognição, a relação binária sujeito-objeto. A psicanálise apresenta outro sujeito, aquele do desamparo, da insuficiência dos aparatos sensoriais, aquele que não sobrevive sem o outro e nem se constitui como sujeito fora dessa relação. A constituição do sujeito é efeito do encontro do organismo, corpo real, com outro, fenomênico, mas submetido à ordem da linguagem e portador da lei, de cuja forma de incidência decorrem a sexuação e sua entrada no circuito da cultura. O sujeito vai então se constituir sob efeito de uma determinada posição frente ao outro, dependendo do mecanismo que prevalecer no processo. Freud estabeleceu como mecanismo da psicose a Verwerfung, que literalmente significa rejeição. Lacan, a partir da teoria do significante, retoma essa questão e estabelece o conceito de foraclusão, ou seja, ele postula que na base do fenômeno psicótico está a foraclusão do significante em nome do pai, sendo esse o mecanismo causa do desencadeamento da psicose e do delírio. Interessa focalizar a distinção entre as concepções psiquiátrica e psicanalítica sobre a psicose para melhor situar a posição que deve ocupar o psicanalista na internação. Confusão ou indistinção conceitual tem, na maior parte das vezes, conduzido a uma situação em que o analista passa o caso para o psiquiatra por considerar que a internação é uma questão exclusivamente médica, e ele parece entender que, uma vez decidida a internação e o paciente tendo recebido o tratamento institucional, o processo psicanalítico poderá ser retomado. O problema é que o psicanalista delega a decisão da internação e do tratamento ao psiquiatra, suspendendo ou destituindo-se de sua posição, sem levar em conta as consequências que esse recuo acarreta na relação transferencial. A internação, desse modo, seria de inteira competência do psiquiatra e não passaria de um intervalo entre dois segmentos da análise. O que se pretende hoje, como foi dito no seminário, é voltar à prática psicanalítica a partir das interrogações que o diagnóstico das psicoses estabelece, tendo como eixo organizador a internação.